Os que governam constroem discursos sobre progresso, estabilidade e chances iguais para todos. Prometem que suas políticas vão abrir portas, criar empregos, distribuir riqueza. Mas quando você investiga a fundo o registro histórico, encontra um padrão completamente diferente. Uma arquitetura financeira invisível, aperfeiçoada através dos séculos, desenhada para aprisionar economicamente a maioria, enquanto concentra poder e recursos em mãos de poucos. O mais perturbador não é a existência desses mecanismos, é que eles operam há tanto tempo que se tornaram parte da paisagem, normalizados, inquestionáveis, aceitos como lei natural da economia. Vamos examinar o mais antigo desses mecanismos, a adulteração monetária. Quando cofres públicos esgotam e despesas explodem, autoridades enfrentam um dilema. Podem confessar o problema e cobrar mais tributos de forma transparente, arriscando fúria popular. Ou podem escolher o caminho silencioso, corromper a própria moeda, esvaziando aos poucos o valor de cada cédula, cada peça metálica que circula nas mãos do povo. Roma imperial transformou isso em ciência. Durante o terceiro século da era cristã, comandantes do império, precisando bancar campanhas militares intermináveis, iniciaram um processo de degradação do denário. Moedas que carregavam prata genuína em sua composição viraram cobre barato, revestido por uma camada microscópica de prata apenas para aparências. As autoridades seguiam cunhando como se nada tivesse mudado, mas cada cidadão segurando aquele dinheiro sentiu o impacto. Custos dispararam vertiginosamente, patrimônios acumulados viraram pó, remunerações perderam capacidade de compra. Era tributação por outros meios. Um confisco que não precisa de anúncio público. Esse mesmo princípio sobrevive intacto na era contemporânea, apenas substituindo oficinas imperiais por instituições monetárias centralizadas. Durante o período medieval, surgiu outra variação do esquema, a extração compulsória de capital. Reis da Inglaterra, monarcas franceses e soberanos espanhóis constantemente exigiam que mercadores prósperos e organizações comerciais disponibilizassem recursos para financiar a coroa. Voluntário apenas no nome. Resistir atraia penalidades devastadoras, expropriação de bens ou consequências ainda piores. Ocasionalmente vinham promessas de devolução com rendimentos, mas raramente esse compromisso se concretizava. Quando acontecia, chegava atrasado, convertido em moeda já corroída pela desvalorização, ou simplesmente desaparecia para sempre. Enquanto isso, palácios permaneciam erguidos e exércitos marchavam, sustentados pelo capital arrancado à força de quem produzia riqueza real. A estratégia funcionava através de pressão mascarada, como lealdade nacional ou obrigação moral. Perdurou por centenas de anos, sem contestação efetiva. Ao alcançar o século XVII, o próprio desenho das finanças públicas virou instrumento de controle. A fundação do Banco da Inglaterra em 1694 não nasceu de altruísmo institucional. Nasceu da necessidade urgente de Londres financiar conflitos prolongados contra Paris. Investidores com fortunas estabelecidas adquiriram papéis de dívida soberana, recebendo em contrapartida garantia de pagamentos periódicos extraídos da arrecadação tributária. Superficialmente parece transação equilibrada, mas vale questionar de onde vinha esse dinheiro dos impostos. Da população trabalhadora comum, taxada pesadamente sobre itens essenciais como sal, bebidas fermentadas e vestimentas. Enquanto grupos privilegiados emprestavam capital e colhiam retornos protegidos pelo Estado, famílias ordinárias viam tributos crescerem para sustentar precisamente esses rendimentos. Era a engenharia de redistribuição reversa, camuflada sob terminologia respeitável de administração fiscal nacional. Esse modelo cristalizou uma verdade que atravessa os séculos até nossos dias. Os ativos considerados mais seguros no planeta são aqueles que representam dívida governamental, e sua rentabilidade deriva fundamentalmente do suor e consumo das massas trabalhadoras. Saltando para a realidade contemporânea, esses artifícios proliferam sem disfarce. Observe o fenômeno do endividamento crônico. Estados acumulam obrigações colossais, lançando títulos absorvidos por fundos, instituições bancárias e governos estrangeiros. Líderes eleitos vendem essas operações como financiamento para obras públicas,
geração de vagas, assistência social. Na prática, volumes gigantescos escorrem para contratadas militares, incentivos corporativos e salvamentos de instituições falidas. Chegada a hora da prestação de contas, quem governa não reduz privilégios no topo da pirâmide, aumentam tributos sobre quem já paga, desvalorizam propositalmente a moeda ou destroem programas de proteção social. A mágica reside em fazer a dívida parecer investimento coletivo, quando, na verdade, o peso recai sobre a população enquanto lucros migram para credores privilegiados. Considere também os resgates institucionais. No desmoronamento financeiro de 2008, corporações bancárias apostaram irresponsavelmente, construíram pirâmides com empréstimos podres e quase demoliram a economia planetária. Quem arcou com os custos? Trabalhadores comuns, através de intervenções governamentais bilionárias. Quem prosperou na sequência? Exatamente as mesmas instituições, que ressurgiram ainda mais gigantescas e dominantes. O mecanismo era cristalino, lucros permanecem privados, prejuízos viram públicos, e convenceram a população que essa operação era indispensável para preservar a ordem econômica. Até os sistemas previdenciários revelam ilusionismo financeiro. Durante gerações, trabalhadores nos Estados Unidos, Reino Unido e através da Europa contribuíram para fundos gerenciados pelo Estado, acreditando que encontrariam segurança na velhice. Mas governos raramente separam de fato esses recursos, consomem imediatamente e substituem por compromissos escritos no papel. A aposta implícita é que gerações futuras cobririam os vencimentos quando chegasse o momento de pagar. Funciona como pirâmide geracional oficializada, legitimada por vocabulário burocrático. Opera perfeitamente até a demografia reverter, populações envelhecerem e, subitamente, a estrutura desmoronar. Então, vêm as modernizações, que invariavelmente significam reduzir o que foi prometido, empurrar idades mínimas para cima ou evaporar valor real através de inflação calculada. Observe a constante. Cada fase depende fundamentalmente de gerenciamento de percepções. Inflação vira sinônimo de dinamismo econômico. Extração forçada vira compromisso cívico. Endividamento massivo vira investimento estratégico. Resgates viram salvaguarda sistêmica. Destruição de aposentadorias vira ajuste necessário. O vocabulário esconde transferências brutais de recursos, dos numerosos para os raros, de baixo para cima na pirâmide social. A história demonstra que esse jogo persiste através dos séculos, porque a maioria nunca estudou ciclos econômicos passados, não compreende a arquitetura de sistemas financeiros e só percebe a armadilha quando já está completamente capturada. Nas décadas recentes, as técnicas apenas se refinaram tecnicamente. Examine a chamada expansão monetária não convencional, expressão que praticamente ninguém conhecia antes do colapso de 2008. Autoridades monetárias centrais fabricaram do vazio trilhões em moeda nova, adquirindo papéis soberanos e títulos hipotecários para estabilizar mercados cambaleantes. Políticos e executivos financeiros juraram que essa medida extrema impediria catástrofe total. E funcionou perfeitamente, mas apenas para quem já estava no topo. Valores de ativos explodiram para cima. Ações, propriedades imobiliárias e títulos de renda experimentaram valorização estratosférica. Mas quem controla a maior parte desses ativos? Exatamente os já ricos. Para famílias medianas sem portfólios robustos, vantagens foram praticamente inexistentes, enquanto efeitos colaterais vieram disfarçados como distorções mercadológicas e encarecimento brutal do custo de vida. O artifício funcionou assim. Inundação monetária resgatou o sistema para quem já dominava, enquanto, simultaneamente, alimentava a inflação corrosiva e aprofundava abismos de desigualdade para todos os demais. Outro truque moderno é a tributação que não se anuncia. Em vez de elevar abertamente alíquotas sobre rendimentos, governos extraem recursos silenciosamente através de taxas sobre consumo, energia e, principalmente, através da corrosão inflacionária. Quando custos sobem mais velozmente que remunerações, essa diferença funciona como imposto oculto sobre poupanças e capacidade de aquisição.
Governos celebram inflação porque derrete o valor real de suas dívidas monumentais, mas para cidadãos comuns significa destruição de autonomia financeira. Você pode ilusoriamente sentir-se mais próspero porque números no contra-cheque aumentam, mas se despesas crescem mais rápido que ganhos, está, na verdade, empobrecendo progressivamente. Isso não é falha acidental do modelo. É o próprio modelo funcionando conforme projetado. Inflação não acontece por acaso econômico. Representa uma das ferramentas mais frequentemente acionadas por governos para transferir o custo de gastos excessivos para você, sem jamais confessar. Existe também o fenômeno da captura normativa. Na superfície, regulamentações existem teoricamente para defender interesses coletivos, controles financeiros, exigências de segurança, proteções de consumidores. Mas, sistematicamente, o registro histórico revela que setores com poder desproporcional moldam os fiscalizadores que deveriam vigiá-los. Companhias ferroviárias no século XIX, conglomerados petrolíferos no século XX, gigantes tecnológicos e financeiros atualmente, todos esculpiram normas segundo conveniências próprias. É o princípio do jogo viciado. Prefira controlar quem julga a confrontar as regras. Governos instrumentalizam regulação como teatro de proteção, mas nos bastidores corporações dominantes negociam brechas que sufocam competição e garantem fluxos lucrativos permanentes. Cidadãos enxergam defesa de direitos. Quem está por dentro enxerga a extração de renda. Financiamento bélico representa outro artifício antigo reciclado. Durante os dois grandes conflitos mundiais do século XX, estados emitiram volumes descomunais de títulos de dívida, exortando cidadãos a comprá-los como expressão de amor à pátria. Populações genuinamente acreditavam estar apoiando suas nações, e de fato estavam. Mas, simultaneamente, esses papéis se transformaram em veículos de enriquecimento seguro para elites financeiras, garantidos por tributação sobre gerações futuras. No século XXI, a dinâmica persiste inalterada. Trilhões despejados em conflitos no Iraque e Afeganistão foram bancados via endividamento, enchendo cofres de empreiteiras de defesa, bancos e investidores em títulos, enquanto trabalhadores comuns sustentaram todo o peso financeiro. O truque reside em apresentar guerras como crises transitórias excepcionais, mas os custos financeiros se estendem por gerações inteiras, décadas após combatentes terem retornado aos lares. Governos também transformam opacidade deliberada em estratégia de extração. Códigos tributários com extensão enciclopédica, produtos financeiros tão intrincados que especialistas não conseguem desvendá-los completamente, orçamentos abarrotados de linhas enigmáticas e terminologia impenetrável. Tudo isso constrói um ambiente onde pessoas comuns não possuem ferramentas para rastrear fluxos de capital. Complexidade vira blindagem. Quando você não consegue visualizar a transferência de riqueza, não pode resistir a ela. Na antiguidade romana, moedas corrompidas ofereciam evidência física do embuste. Hoje, são demonstrativos contábeis sepultados sob siglas incompreensíveis e programas obscuros. O princípio permanece idêntico: tornar suficientemente confuso para impedir acompanhamento popular, permitindo que a transferência prossiga sem detecção. Por que isso importa neste momento? Porque esses mecanismos não apenas existem, estão se intensificando. Inflação devora economias pessoais silenciosamente. Montanhas de dívida pública crescem exponencialmente. Resgates institucionais continuam sendo resposta automática quando mercados vacilam. Bancos centrais seguem manipulando quantidades de moeda em circulação, enquanto governos repassam custos à população através de canais tão indiretos que conexões causais permanecem invisíveis para a maioria. O resultado é uma arquitetura desenhada para manter você trabalhando progressivamente mais duro em troca de menos poder aquisitivo real, enquanto elites financeiras consolidam domínio. A lição que emerge da história não é meramente que esses artifícios existem, é que eles invariavelmente ressurgem. Quando Roma corrompeu seu sistema monetário, cidadãos pagaram o preço. Quando monarcas medievais extraíram capital à força, comerciantes perderam fortunas acumuladas. Quando estados contemporâneos inflam moedas e acumulam dívidas,
Famílias trabalhadoras carregam todo o fardo. Épocas distintas, mecanismo idêntico. E aqui reside a verdade mais brutal. A vasta maioria jamais escapará dessas armadilhas porque sequer reconhece que está sendo manipulada. Aceita a inflação como fenômeno natural inevitável, tributos como destino inescapável, resgates institucionais como atos de benevolência necessária. Confia em narrativas oficiais em vez de investigar ciclos econômicos documentados. E essa cegueira voluntária representa o artifício supremo. Quando sociedades esquecem registros passados, tornam-se incapazes de identificar sua repetição no presente. Precisamente por isso, governos e grupos dominantes preferem populações sem alfabetização financeira. Educação econômica funciona como resistência. Conhecimento histórico vira armamento intelectual. Se você domina os mecanismos, torna-se mais difícil de manipular. Então, o que extrair disso? Primeiro, questione sempre além dos títulos. Quando governos anunciam pacotes de estímulo, investigue quem captura benefícios primeiro. Quando a inflação acelera, reconheça que não é acaso meteorológico econômico, é escolha política deliberada. Quando surgem novas regulações, descubra quem redigiu e quem se beneficia estruturalmente. Segundo, construa patrimônio genuíno fora das armadilhas convencionais, ativos capazes de preservar valor mesmo quando moedas fiduciárias não preservam. Terceiro, nunca presuma que sistemas institucionais operam em seu favor, apenas porque afirmam fazê-lo. Sistemas existem primariamente para a autopreservação, não para proteger você. A história não replica exatamente, mas se você não compreende seus padrões, será esmagado da mesma forma. Os artifícios financeiros que mantiveram habitantes de Roma na pobreza são idênticos aos que drenam suas contas bancárias hoje, apenas vestidos com vocabulário contemporâneo. A única variável é se você os identifica antes que seja tarde demais.